Então, boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço, uma boa pausa. É a minha honra apresentar esta mesa, que agora se segue, subordinada ao tema o espaço, o corpo e a subjetividade da mãe. Então, nesta mesa, tenho presente, e vou passar por esta ordem a apresentar, o arquiteto Marco Martínez, a professora doutora Eduarda Carvalho e a doutora Paula Campos. Relativamente, fazendo uma breve síntese curricular das pessoas que aqui estão e que temos a honra de ouvir, o arquiteto Marco Martínez é licenciado em Arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa, é arquiteto numa empresa Guedes Cruz Arquitetos, foi cofundador da Área 84, experimental em Performance Art Studio, tem participado em diversos festivais de arte urbana, nomeadamente Pop Art, Urban Art Festival, Short Film Festival, Quartet Theatre, acho que o currículo não está atualizado. Participou no New Generation Artists, no edifício CTT em Lisboa, na instalação de vídeo. E em 2014 foi distinguido com o prémio Ashitizer, estou a papaguear, na categoria institucional, tendo recebido uma congratulação da Presidência da República Portuguesa pela promoção internacional das artes e da cultura. Relativamente à professora doutora Eduarda Carvalho, ela é psicóloga clínica, licenciada, mestre e doutorada pela Faculdade de Psicologia em Psicologia Clínica. Tem o curso geral de canto na Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa. Tem um curso de especialização pós-graduado em musicoterapia que concluiu no Funchal em 1995. Tem uma especialização em canto pré-natal da Associação, eu não sei falar francês, mas pronto, vou fazer um esboço, de chant pré-natal e de la musique de la petite enfance, qualquer coisa deste tipo. É professora convidada no mestrado de musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa e no Master de Criação Artística, peço desculpa, uma especialização em musicoterapia pela Universidade de Paris-Sorbonne. Integra projetos de investigação, que parece-me que lidera, em curso na maternidade do Dr. Alfredo da Costa, que já foi referido hoje de manhã pelo professor João Justo, na área da musicalidade comunicativa em perinatalidade, é psicoterapeuta e é psicodramatista em atividade privada. Não sei como é que tem tempo para tanta coisa, mas pronto. A doutora Paula Campos é psicóloga clínica e é psicoterapeuta psicanalítica, é membro fundador e efetivo da Psirrelacional, é membro da Assembleia Geral e da Comissão Científica da Psirrelacional, colabora na qualidade de formadora em vários seminários da formação avançada em psicoterapia psicanalítica relacional desta organização. É membro da International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy e do seu percurso profissional salienta-se o trabalho psicoterapêutico que desenvolveu com crianças em meio escolar, com adolescentes em meio institucional em São Paulo, no Brasil, e com adultos em atividade privada. Finalmente, trabalhou também ao nível da terapia de bebés, em contexto hospitalar. Portanto, é nesta qualidade que estas pessoas aqui estão. E eu agora vou passar a palavra, em primeiro lugar, ao arquiteto Marco Martínez. Boa tarde a todos. Ok, obrigado. Estas tecnologias. Portanto, queria agradecer o convite à Universidade de Psicologia de Lisboa por estar aqui presente, que foi feito através de um grande amigo meu, Filipe Batista Bastos, que me desafiou para estar aqui presente hoje. Isto para psicanálise não é propriamente a minha área, portanto, não deixa de ser um desafio complexo para mim,
Pronto, e venho, portanto, compartilhar algumas experiências que tenho no meu trabalho, enquanto arquiteto, relacionadas com o tema proposto, que é o espaço, o corpo e a subjetividade da mãe. Portanto, o processo de criação em arquitetura passa por existir uma intenção, um programa, um objetivo, uma relação intensa com o cliente, um lugar com as suas características próprias, históricas, culturais e climáticas. Ou seja, nós, para arrancar a fazer seja o que for, um ato criativo, não é? Portanto, na nossa área, uma criação, que é como nós entendemos a arquitetura, primeiro tem que haver alguém que nos contacta, não é? Portanto, que tem uma intenção, e a partir daí há um lugar que tem que haver uma relação com ele e começamos a desenvolver uma relação mais próxima. Portanto, para nós, os nossos pacientes são os clientes. Temos uma relação muito intensa, portanto, todos os clientes têm ideias na cabeça, vêm com ideias pré-concebidas e com ideias reais do que é que pretendem, e depois passamos por um processo no fundo, de conquistas mútuas e de entendimentos e de formação. Eu penso que há uma formação mútua, portanto, nós aprendemos com os clientes como os clientes aprendem connosco, portanto, na nossa evolução, assim, dizendo assim. Isso faz com que se comece a pensar no como é que vamos desenvolver as coisas, portanto, todo o processo criativo e, portanto, a arquitetura, o princípio da arquitetura e os projetos arquitetónicos têm muito a ver, estão muito ligados aos lugares. Pronto. Há uma análise profunda de um lugar, tentar haver um entendimento, portanto, em que o que se pretende construir lá passe a estar ligado a esse território, não é? Portanto, a ideia é sempre essa. E que cumpra a função, tem uma função também. Ok, passando à frente. Agora, relacionando isso mais com o tema da questão, da espacialidade, no fundo nós criamos espaços, eu gostava de compartilhar uma experiência que tive com o professor Carlos Jus, porque eu na altura trabalhava num ateliê e ele estava a tirar um curso em arquitetura por prazer, digamos assim. E eu ajudei-o a fazer alguns trabalhos. Está muito bem. Portanto, ajudei-o a fazer alguns trabalhos. E recordo-me, portanto, de um dos trabalhos, era uma casa que ele queria desenhar, em que o quarto era dividido em dois espaços, portanto, em que havia uma porta grande, e quando a mulher queria deixar o homem para ter uma relação mais íntima, abria a portada e deixava o homem entrar. Portanto, porque, segundo ele, a mulher tem uma intimidade espacial muito mais ligada, mais íntima do que o homem, não é? Portanto, agora podíamos ir aos nómadas, etc., por aí fora, mas de facto, isso acontece muito no meu dia-a-dia. Portanto, sobretudo na área residencial, na habitação, existe uma relação muito intensa com as mulheres, sobretudo, porque vêm sempre com as ideias convictas, mais convictas do que é que pretendem, têm a mente mais organizada, como é o que me transmitem. Pronto. Uma capacidade múltipla de organização. Pronto. Agora, voltando aqui ao caso do Carlos Jus, eu gostaria de falar um bocadinho também da minha experiência. Pronto. Está ali a minha mulher. Nós, quando tivemos o nosso primeiro filho, o que aconteceu foi que, antes dele nascer, uns meses antes, ela teve a necessidade de alterar todo o espaço. Portanto, começou a pintar a casa, começámos a pintar a casa, começámos a alterar tudo o que poderia ser perigoso. Portanto, houve uma alteração do nosso espaço em que nós vivíamos, à espera que, quando chegasse o bebê, de estar no fundo tudo em condições. No nosso segundo filho, já foi um bocadinho diferente, porque, entretanto, comprámos uma casa, refizemos a casa já a pensar nisso, portanto, em que criámos espaços mais perto, para as crianças, no início, estarem perto, com portas em vidro transparentes, em que podíamos manter a nossa intimidade, mas, em simultâneo, até pela experiência que já tínhamos tido antes, manter um bocadinho a nossa própria identidade, portanto, não perdermos uma série de
premissas e relações que temos na nossa vida, portanto, mas mantendo essa aproximação com eles, portanto, porque eles precisam estar ali perto e haver essa relação toda. Pronto. Outro conceito que eu vou tentar avançar um bocadinho, outro conceito importante na mulher é a flexibilidade do corpo, né? Na transformação que a mulher tem nesse período. Portanto, a mulher é um ser, de repente os órgãos movimentam-se todos e geram espaço, não é? Portanto, há uma metamorfose gigantesca e que o homem não tem, só se for por outros meios, e isso é muito interessante, não é? Até a nível arquitetónico. É um conceito que hoje em dia se está cada vez a aplicar mais, que é o conceito da flexibilidade dos espaços, em que no mesmo espaço pode haver várias situações, não é? Portanto, eu estava há pouco tempo a falar com um amigo meu que vinha de Nova Iorque e que é dentista, e ele vai lá dar consultas e no mesmo espaço que durante o dia ele dá consultas de dentista, à noite converte-se num escritório de informáticos. Portanto, há uma própria flexibilidade arquitetónica dos espaços. Portanto, as coisas estão a mudar. Eu há cerca de 3 semanas estive em Copenhague, na Dinamarca, numa conferência de co-living, que é outro conceito que está emergente na nossa sociedade atual, em que as pessoas, em vez de viverem numa casa, portanto, partilham espaços. Portanto, eu tenho o meu espaço privado e depois tenho uma sala compartilhada, tenho uma cozinha, tenho uma série de áreas completamente partilhadas. Portanto, que isso altera um bocadinho a nossa noção de privacidade da nossa casa. Mas que, contrariamente ao que se pensa, que isso é uma coisa muito ligada aos estudantes, etc., há muitas pessoas com uma certa idade que acabam por estar nesses espaços, porque acabam por não estar sozinhas e acabam por ter uma vivência mais em comunidade do que de outra forma. Portanto, esse conceito de co-living, nós agora podíamos falar do polo virílio, da evolução do conceito, por exemplo, do cibermundo aplica o pior, que as próprias tecnologias evoluem, ou a própria evolução da tecnologia altera o conceito de família, por aí fora. Mas eu não vou entrar tanto nessa área, vou manter mais dentro da minha área, que é a arquitetura. Okay? Pronto, depois, há outra relação extremamente forte, na minha opinião, eu estou a tentar criar uma relação entre o tema e a arquitetura, que é a minha área. Há uma relação que me parece extremamente forte, que é o ato de sofrimento na arquitetura enquanto criação, que é de alguma forma, eu penso que na mulher também deve existir. Portanto, eu não sou mulher, mas penso que essa de repente a mulher transforma-se, portanto, os órgãos movimentam-se, a sua imagem que ela está habituada transforma-se, e o próprio ato do nascimento do bebê é um ato de sofrimento. Se não fosse através das epidurais e etc., não deixa de haver dor associada. Portanto, neste sentido, já me perdi. Portanto, a relação que criamos enquanto arquitetos com o contexto social. Pronto, agora perdi-me um bocadinho. Peço imensas desculpas. Okay. Pronto, essa relação de sofrimento, nós acabamos por sofrer imenso enquanto arquitetos, porque nós queremos que a imagem, portanto, do que nós criamos na sociedade esteja o mais perfeito possível. Portanto, tenho até uma questão é um bocadinho um reflexo da nossa própria imagem. Portanto, e nesse sentido eu penso que a mãe, relativamente ao bebê, acaba por ser idêntico, não é? Portanto, eu até escrevi aqui uma frase que diz assim: o arquiteto na atualidade utiliza imagens tridimensionais, computarizadas, as maquetes, os esquiços. A mulher utiliza as ecografias, as análises, como processo de antevisão de um futuro que se pretende o mais perfeito e belo possível. Portanto, eu acho que existe um sentimento belo também, né, na nossa sociedade, tanto na parte da arquitetura como na parte do nascimento e da mulher e tudo isso, que por vezes pode criar alguns problemas na mulher, certo? Pronto. Ontem, por exemplo, eu escrevi aqui também, porque foi ontem quando vinha de uma reunião na A5 de Cascais, fiz um desvio para ir ao Estoril, para ver como estavam as 3 casas. Foi um projeto que fiz há algum tempo, fui ver como estão. Passei, olhei, ok, estão bem. Segui. Pronto. Eu acho que
nós acabamos na arquitetura por ter uma relação muito próxima com a mãe e com a criança. Portanto, não quer dizer, há um paralelismo muito, muito interessante nessa matéria, porque nós não queremos que os projetos sejam subvertidos, portanto, temos sempre uma ligação com eles. Ainda há pouco tempo, soube numa história que o Peter Zumthor, na Suíça, que é um arquiteto bastante conceituado, fez umas termas que são uma obra fabulosa, soube da possibilidade de um grupo enorme de hotéis comprar as termas e alterá-lo, portanto, e ele próprio comprou as termas para não alterarem a sua obra, não é? Portanto, nesse sentido, acho muito interessante. Não sei se Portanto, o arquiteto ok? Pronto, outro fator que é fundamental, que eu acho que tanto na parte da relação da mulher com o filho e nos arquitetos, portanto, e nós e nas pessoas em geral, é a surpresa, não é? Nós, quando entramos em espaços, o surpreender dá-nos motivação de viver. Portanto, isso faz com que os nossos objetivos, a nossa própria vida, ganhem um rumo. Eu acho que o facto de nos surpreendermos, e a arquitetura pode surpreender, isso dá um input pode interferir na própria forma como as pessoas vivem. Pronto. Em que na mulher isso também, acho que essa relação, depois quando os bebés nascem, há uma aprendizagem mútua, uma surpresa, uma ligação bastante forte. Pronto. Portanto, a subjetividade em arquitetura associada a uma relação cultural e histórica dos lugares. Ou seja, portanto, a arquitetura, a subjetividade na arquitetura está sempre associada à história, à própria cultura de um determinado lugar. Por exemplo, se eu fizer um projeto em Singapura, não é, em que para se poder ter uma casa em Singapura, eu tenho que casar, enquanto não for casado, por uma questão de espaço, não é? Uma ilha pequena, muito densa, as pessoas não podem viver não podem ter direito a casas a não ser que se casem. Portanto, é completamente diferente de fazer um projeto, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Portanto, que é um desloque de carro, em que a escala é completamente diferente. Essa ligação da subjetividade, que é um dos temas, passa muito na arquitetura por aí, porque tudo o resto há uma grande percentagem na arquitetura que é 80% de racionalidade, de análise, de relação com os clientes, de perceber uma relação mútua, e depois temos os 20% de criatividade, que no fundo se coloca num shaker e que nos dá um bocadinho a evolução do processo. Portanto, acaba por ser o que distingue o próprio objeto arquitetónico. Pronto, agora vou falar um bocadinho da matéria em si, não é? Portanto, que também é outro elemento. Portanto, a matéria como a pele, que é das mulheres, não é? Que é o órgão, que é o maior órgão do corpo, que é expansivo, não é? Portanto, é um material expansivo, que sofre flexível e impermeável, deixa respirar a pele, portanto, autorregenera-se. Isso é o elemento perfeito para nós arquitetos. Portanto, uma matéria dessas era espetacular, porque conseguiríamos fazer muito mais facilmente o que nós pedimos. Não estávamos tão ligados ao lado técnico, que existe muito forte na arquitetura. A arquitetura às vezes acha-se que é só um lado criativo e de concepção, mas não. Portanto, há um lado muito técnico de acompanhamento de obra, de lidar com problemas muito reais, não é? E tem que haver uma grande flexibilidade mental para se muitas vezes conseguir cativar quem faz a fazer as coisas. Portanto, que não é fácil. Pronto. Portanto, a pele para mim é um órgão, eu acho que a arquitetura vai nesse sentido, vai-se cada vez aproximar mais do ser humano, vai se tornar complexa
cada vez mais complexo, e já é neste momento, já são domóticas, há uma série de coisas ligadas a isso, portanto, e vai cada vez mais no sentido do corpo humano e vai se transformar mais nisso, portanto. Mas, precisamente por isso, eu gostava de ler também mais um texto que escrevi, muito simples, sobre essa matéria. Portanto, eu vou ler. A teoria das complexidades é a base da dinâmica não linear, ou seja, um estado da matéria que, apesar de não ser caótico, também não é estável no limiar do caos. Através de vários ensaios científicos, verificou-se que quando as estruturas não estão estáveis, mas se encontram num estado caótico, é quando se verificam as maiores mutações das mesmas. Instituto de Inteligência Artificial de Santa Fé, no Novo México. A dinâmica linear faz o homem chegar à Lua. Se a nave desvia da sua trajetória prevista, o homem corrige a trajetória e a nave chega ao seu destino. É programável. Por exemplo, há um projeto de um arquiteto alemão que fez uma casa junto a uma autoestrada e, conforme os fluxos de trânsito, a casa fecha ou abre. Por exemplo, se tivermos um intervalo, se tivermos um intervalo entre 0 e 20 carros, a casa tem uma determinada forma. Se forem de 20 a 40, ela transforma-se e começa-se a compactar. Pronto. Mas isso é dinâmica linear, portanto, é uma coisa que é programável, é fácil de executar, é possível. Não é isso que eu estou a falar aqui. Pronto. Agora, voltando aqui ao texto, o projeto alemão. Portanto, a dinâmica não linear são estruturas complexas inteligentes que, por sua vez, evolutivas, não previsíveis. Transportando para a arquitetura, imaginem um projeto inteligente e evolutivo que o desenvolve como arquiteto, em que a matéria evolui para estados que nunca sequer se passaram pela sua mente. Um dia vai visitar o projeto que diz: que horror! No que isto se transformou. Ou então, que engraçado, nunca tinha pensado desta forma. As estruturas complexas associadas à arquitetura pode ser positivo como negativo, pois são inteligentes e evolutivas, mas uma coisa é certa: não serão certamente controladas por arquitetos. E é muito aliciante como teoria em aplicações arquitetónicas, mas se um dia se for possível, os objetos criados deixarão de ser arquitetura. Na história da arquitetura, todos os projetos construídos e não construídos foram projetados tendo em consideração as técnicas construtivas existentes no seu tempo, as necessidades sociais e humanas e por questões estéticas ou mesmo contra reações estéticas. Para concluir, como um arquiteto desenha um projeto que não sabe no que se vai transformar. Pronto. Eu agora gostaria de só mostrar umas imagens de um projeto, no fundo, do que estive a falar, da relação da importância da arquitetura na forma como as pessoas e na ligação com o mundo das pessoas e na própria personalidade das pessoas. Okay? Não, eu vou. Não tem problema. Ok. Ok? Pronto, isto é uma coisa que eu não falei, também é importante, é a forma como nós nos expressamos, não é? Portanto, do nosso pensamento crítico e criativo, que são os tais 20% e a racionalidade toda, nós temos que arranjar uma forma de linguagem de explicar as nossas próprias intenções. Pronto, aqui é um exemplo disso. Portanto, isto é um complexo de idosos, portanto, uma residência sénior que nós chamamos velódromo, porque achamos que é onde as pessoas se vão divertir. Não gostamos dessa conotação. E são 53 unidades que estão ali marcadas. Isto é uma espécie de planta esquemática. Pronto, há um edifício central e de todas as casas têm acesso àquele edifício central onde estão todos os equipamentos, portanto, bibliotecas, livrarias, cabeleireiro, piscina, uma capela, porque, contrariamente ao que as pessoas acham, há imensos casamentos nos lares de seriedade. É um fenómeno engraçado. Portanto, e nós tivemos isso tudo em consideração. Portanto, a nossa ideia foi criar um lado técnico
ligado à nossa cultura, portanto, um complexo ligado à nossa cultura, mas com um know-how já técnico muito grande, porque vocês vão ver, parece um edifício muito simples, mas realmente há uma complexidade muito grande. Portanto, vocês veem estes desenhos aqui em baixo, portanto, é uma espécie de caixa com uma almofada de ar que permite que no inverno o ar se mantenha e mantenha as casas quentes, no verão o ar sai e permite ventilação. Portanto, são os cubos brancos, já vão ver, com o apoio de energia solar, pronto. E que depois à noite se transformam em luz. Portanto, a própria arquitetura. Eu vou passar para a frente, para não perder muito tempo, não sei se estou a demorar muito tempo ou não. Pronto. Isto é uma imagem do objeto construído. São as tais casas que nós devemos, cada unidade, cada casal, isto é para casais viverem. Portanto, foi pensado como uma espécie de micro-cidade. Portanto, porque atualmente os lares de idade que existem, de uma forma geral, têm um problema gravíssimo nas pessoas, porque são feitos, portanto, são os quartos onde as pessoas dormem, têm uma sala de estar, onde todos têm direito a uma cadeira, e quando quando a cadeira está vazia, todas as pessoas percebem o que é que aconteceu, não é? Portanto, aquela pessoa não volta mais. E é de uma violência brutal, pronto. E nós tentámos inverter esse processo de alguma maneira, não querendo, pronto, achámos que conseguimos tentar ir um bocadinho, pelo menos, mais longe do que esse princípio. Pronto. E então são 57 unidades, como vêem, todos os lados têm rampas, as pessoas não precisam subir de graus. Isto é uma imagem do que é, portanto, esta compactação de casas, não é? Portanto, criamos umas ruas muito mediterrânicas, que têm a ver com a nossa cultura, em que são ensombradas, as coberturas brancas, tipicamente uma construção alentejana, mas que, no fundo, é um refletor de luz, não é? Portanto, porque é o branco, porque reflete a luz, portanto, mantém a eficiência energética muito maior em todo o complexo. Pronto. E toda esta área, no fundo, é uma área em que compactamos a casa, um bocadinho quase como uma cultura muçulmana, e ao mesmo tempo liberta-nos áreas de estar, onde as pessoas podem ter a opção de estarem onde quiserem. Portanto, eu não sou obrigado a estar ou no quarto ou na sala de convívio. Portanto, eu posso estar tanto no quarto, como a jogar as cartas cá fora, como em N sítios do complexo. Tem N espaços, tem essa liberdade que não quisemos deixar de sentir. Portanto, aqui é o edifício principal, que tem os quartos com as zonas acamadas, quando não conseguem, de facto, mecanicamente funcionar. Portanto, tem áreas previstas para isso, onde tem quartos de visitantes, que podem vir e viver o espaço mutuamente com as pessoas que lá estão. Pronto. Eu vou passar isto depois. Depois é muito interessante, todas estas áreas têm jardins para chás, são áreas em que as pessoas podem cultivar chás, e isso para nós é fundamental, portanto, que as pessoas não acabem por manter esse espírito, tanto mental como mecânico e físico, ativo. Pronto. Então propomos essa situação. Depois, e aqui entra o conceito de flexibilidade da mulher, não é? Pronto, em que a própria matéria, que durante o dia é refletora de luz, à noite inverte, portanto, é emissora de luz, passa a ser um elemento emissor, a arquitetura transforma-se em luz, neste caso. Ele não está a andar, já fiz a geneira. Eu vou avançando. Portanto, a própria luz do complexo é feita pelas casas. Pronto, isto é uma imagem real, não é um 3D, é uma fotografia real. Portanto, o que vemos são as ruas iluminadas, portanto, a arquitetura vira-se em luz. E depois criámos mais um ponto, porque é que aquela casa está de outra cor. Como criámos a tal caixa de ar, por uma questão de eficiência energética, colocámos um ponto de iluminação alternativo com um botão. Quando as pessoas têm uma emergência, carregam no botão, avisa a central e localiza o problema. Portanto, é uma forma de localização do problema. Pronto. O complexo, eu só queria concluir isto rapidamente, para passar Peço imensa desculpa. Pronto, foram criadas bolsas de convívio
pracetas com pequenas hortas para promover a sociabilização entre as pessoas, assim como o movimento físico. O complexo é composto por unidades autónomas que promovem uma vivência que respeita a individualidade de cada par, enquanto assim for possível. Pronto, e a nossa ideia foi essa. E isso eu associo um bocadinho à humanização das coisas. Portanto, na arquitetura, a parte da humanização. Não tanto a réplica de que queremos fazer casas com forma de pessoas, mas usando os princípios da humanização transportante para o nosso trabalho. Obrigado. Eu então, se calhar, propunha que se colocasse já algumas questões aqui ao senhor arquiteto. Desafiem-no. Acho que há muito pano para mangas. Força. Certo. A minha ideia, tinha falado ao início de que o feminino normalmente vem com as ideias muito organizadas e que tem concepções muito reais do que é. No enquadramento do que temos estado a falar. Ok. No enquadramento do que temos estado a falar, a minha pergunta é, enquanto arquiteto e pensador também deste tipo de problemática, quando isso não acontece, ou seja, se alguma vez teve algum caso de uma mulher grávida ou de um casal novo que potencialmente vá desenvolver um projeto consigo para preparar uma casa para viver em casal, potencialmente ter filhos, ou em que a mulher estivesse numa posição desinvestida, e como é que você lida com isso? É assim, normalmente quando ela não tem essa afirmação tão presente, não é? Portanto, é porque é um tema que não é muito abordado. Normalmente os homens não abordam tanto essa questão, não levantam tanto essa questão. Mas acontece algumas vezes, em alguns casos, em que o homem assume mais o papel, não é a generalidade dos casos, mas acontecem que de facto em que às vezes o próprio homem está mais preocupado com a própria forma como os espaços vão ser, a funcionalidade do que as mulheres. É uma coisa que acontece. Não é um caso, e não são casos isolados, já nos aconteceu várias vezes. Acontece muitas vezes também quando, relativamente ao que tu estavas a levantar a questão, normalmente num determinado tipo de extrato mais elevado, há muitas vezes até por parte do marido, até mais do que a própria mulher, querem ter quartos para terem as babás perto do quarto deles. Pronto. Mas aí já entra ao lado mais do homem, porque as mulheres, de uma forma geral, têm uma relação muito mais direta, e como já nos aconteceu várias vezes, e até com a minha mulher, que ela teve grávida 2 vezes, é uma relação muito, muito mais forte com as crianças. Elas são dependentes da mãe, portanto, ela, no fundo, a própria mãe é uma extensão delas, não é? Portanto, não sei se elas têm consciência de que a mãe faz parte que é um ser. Elas, quando nascem, não devem saber que é um ser. Portanto, é uma extensão delas próprias. Imagino que seja qualquer coisa assim. Não sei se respondi à questão. Mais alguma? Acho que são 2 questões que temos. Eu tenho que colocar uma, que é a questão das estruturas lineares e não lineares. Penso que é uma coisa muito interessante. Ou seja, se eu bem possível, portanto, fica um espaço em aberto. Isto é uma coisa que nos interessa em psicologia e em psicoterapia. Ou seja, como é que na arquitetura podem pensar uma coisa que seja transformável sem ser linearmente. Ou seja, sem ter uma estrutura que é fixa, que é rígida e que se vai manter. Que contém em si uma dinâmica transformacional que não é prevista no início. Isso é espantoso, porque nós vivemos isso na psicoterapia e jogamos com isso. E isso transposto para a arquitetura, para mim,
É fantástico. Como é que você pensa isso? Certo. Pensa sobre isso? Pronto, é assim, voltando um bocadinho à história, por exemplo, o Rietveld, um arquiteto do princípio não, mas no meio do século XX, fez uma casa em Utrecht, que ela é toda transformável, parece quase um brinquedo, parece quase um cubo mágico, não é? Portanto, você entra lá, pega o que é cama vira escritório, o que é escritório, isto é uma série de tempo atrás, mas muito rígido, não é? Tudo programado e não sei o quê. Pelo que eu percebi da tua questão, é como é que a arquitetura pode mudar, não é? Portanto, pode adquirir uma expressão nova, pronto, pode evoluir, num sentido. Pronto. A questão é essa, é que eu não sei até que ponto é que isso é possível. Portanto, é muito interessante como teoria, mas quando, por exemplo, nós analisamos se ela evolui para um determinado contexto que não foi promovido, que não foi proposto ou pensado por mim, não é? Eu não deixo de ser arquiteto, portanto, passa a ser um programador, um biólogo, que estuda estruturas vivas e que elas evoluem, não é? Portanto, já há alguns projetos em que se usa a matéria viva, não é? Portanto, como plantas e já há algum tempo. Isso está em desenvolvimento e está-se a tentar cada vez mais desenvolver os projetos nesse sentido. Mas quando eu penso, quando chegarmos lá, o arquiteto desaparece, a figura como arquiteto desaparece, porque passa a ser um cientista, passa a ser um biólogo. Cada vez mais há esse cruzamento, não é? Portanto, acho que a nossa sociedade cada vez mais cruzam as áreas, que isso é um fator super positivo. Agora, as maiores mutações arquitetónicas, se calhar, vêm dos nómadas, há não sei quantos mil anos atrás, em que, com as peles, não é? Faziam casas com o que encontravam e depois movimentavam-se e voltavam a criar casas com peles. Portanto, já era uma coisa móvel, evolutiva, adaptada a um determinado contexto e com a matéria que iam encontrando. Portanto, mas nós estamos a aproximar nisso, mas com matéria viva, evolutiva. Portanto, é quase como, eu não queria entrar muito no conceito, quase na nanotecnologia também, portanto, já é uma coisa completamente atual, não é? Em que a própria matéria se transforma. Não sei, eu acho que isso, enquanto arquiteto, o sentido estético, o sentido da matéria em si, vai deixar de fazer sentido. Isso é a minha opinião pessoal. Muito obrigada. Eu lamento, mas temos muito por onde falar, mas tenho que passar a palavra à professora doutora Eduarda Carvalho. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao professor Manuel Matos, uma pessoa muito querida que eu recordo com grande saudade aqui nos meus primeiros passos de psicóloga em formação. Portanto, eu sou aqui da casa e sinto-me aqui na casa e não saio daqui da casa. Portanto, fiz aqui a minha licenciatura, o mestrado e, portanto, aqui cá fico. Um bocadinho também com este grande disponibilidade e companheirismo do professor João Justo, que também tem sido um companheiro e um orientador dentro do meu trajeto aqui, não só académico, profissional. Ora bem, eu quis aqui trazer um pouco dentro desta discussão do espaço, do corpo e da subjetividade, acrescentar um aspecto que eu acho que é crucial e que se integra com todos eles, que é a noção de tempo, a temporalidade, os aspectos ligados ao tempo. O espaço evoca narrativas e para haver evocação de narrativas é preciso, de facto, esta noção de temporalidade. E vou-me centrar não só na trajetória do corpo dentro da subjetividade do materno, mas também focar-me naquilo que tem sido uma das minhas interesses de investigação, que é os aspectos da subjetividade da voz materna e de que forma é que a voz pode ser um impulsionador da criação do materno. Ora bem, nós podemos dizer que a experiência espaço-temporal da nossa vida pré-natal caracteriza a nossa pré-história,
todos nós, encontram uma analogia com a evolução da história da humanidade, portanto, a evolução filogenética, através de expressões tão primitivas como o canto e a dança. Sobretudo numa experiência que a todos é comum, que é a experiência de ritmicidade, de ritmo. A dança e a música, diz Stern, que são por excelência a expressão dos afetos de vitalidade. Também o corpo materno ocupa e é ocupado por um espaço e um tempo de subjetividade, de natureza sensorial, e quando eu falo sensorial, não me refiro apenas só à percepção, mas à subjetividade, às filiações sensoriais, à subjetividade sensorial, afetiva, fantasmática, inter e transgeracional. Sabemos que a gravidez, se estivermos centrados em conseguirmos compreender esta questão, esta noção de tempo na subjetividade do materno, a gravidez é uma história intemporal, embora ela seja contada através do tempo, um tempo cronológico, mas também um tempo subjetivo, feito de uma história intemporal, de contratempos, virada quer para o passado, quer para a atualidade, quer para o futuro. E vão-me servir exatamente da iconografia da história da arte, um pouco para percebermos um pouco esta transformação, esta metamorfose. Ao longo da história da humanidade, o corpo e o ventre materno têm suscitado sentimentos de idealização, fusão, mistério, mas sobretudo ambivalência. E sabemos nós que ao longo da história da arte, e que se reflete a nossa história da humanidade, a gravidez tem sido representada desde uma representação em que suscita sobretudo a questão do divino, não é? O estado de esperança que também já o professor Manuel Matos hoje falou, até haver uma representação da integração entre o feminino e o materno, em que a sexualidade está presente e em que se configura o casal parental, o casal grávido e o casal parental. Todos nós conhecemos, e são imagens que têm sido, portanto, na história da arte, a primeira imagem da maternidade está muito conectada a esta imagem de fertilidade, em que, sobretudo, o que aparece é uma forma redonda, em que o que nós conseguimos aqui pensar é que algo está a acontecer naquele corpo, algo está a ser ocupado, mas não qualquer coisa que também nos dá uma certa invisibilidade, não é? Não há aqui transparência. O sagrado e o divino, o estado de graça, o estado de esperança, ocupa de facto o período da Renascença nestas imagens da gravidez e da maternidade. Porém, Leonardo da Vinci, portanto, foi de facto um grande criador e um grande inventor, não é? Que nos deu as primeiras imagens do feto na cavidade intrauterina, mas também nós reparamos que é uma imagem ainda dissociada do corpo materno. Conseguimos ver o feto, mas não conseguimos ver o feto dentro da mãe e como é que eles se relacionam e como é que eles se integram. Pouco e pouco começamos então a ver o feto que se vai pondo à transferência dentro do corpo materno e conseguimos ver uma configuração entre o corpo materno e o corpo do bebê dentro. E com estas imagens fabulosas do Marc Chagall conseguimos ainda ver outra coisa, que é a visibilidade do feto à transparência do corpo materno, tal como as crianças desenham em determinadas alturas a transparência nos desenhos, em contacto com o mundo externo da mãe. Portanto, esta questão que nos faz evocar que o feto está dentro da mãe, mas também está em contacto e em relação com aquilo que a envolve. E, portanto, podemos perceber que este estado de tempo e espaço é um estado de metamorfose e de antecipação em que nós podemos, ora, voltarmos para o passado, ora, voltando para o futuro. Na minha tese de doutoramento, uma das preocupações que eu quis me centrar foi, de facto, como é que as grávidas se autorretratam ao longo da sua gravidez e, portanto, pedi a mães grávidas para se desenharem no segundo e no terceiro trimestre. E nós vimos que havia, de facto,
esta evolução, esta metamorfose de uma certa completude, não é? De uma imagem, aqui eu estou grávida, mas ali estou mais do que grávida, eu vou me tornar mãe. Portanto, há todo um corpo que se completa. Mas também há outra coisa, outros aspectos muito interessantes. Um bebê está dentro de mim, ao mesmo tempo que no terceiro trimestre, apesar de eu estar grávida, também há um outro bebê que se configura já num espaço já transitivo, não é? Potencial de eu estou grávida, tenho um bebê dentro de mim, mas já estou a pensar como é que ele vai daqui nascer e, portanto, já estou mais a pensar não no bebê imaginado, mas no pré-bebê real, não é? Portanto, E alguns desenhos mostram mesmo esta configuração também do pai, não é? Esta constelação também em que se integra de facto o pai, naquela proximidade do casal, que se aproxima no terceiro trimestre, juntamente com os preparativos de gravidez e, sobretudo, um bebê que está ora no ventre, ora cá fora. Hoje sabemos que a imagem virtual do feto pode, de certo modo, podemos nos questionar até que ponto é que esta imagem do feto, sobretudo nas ecografias 4D, e agora se fala 5D, vem alterar esta representação do bebê imaginado. Portanto, temos aqui qualquer coisa que nos faz pensar na antecipação do bebê real, algo que tem a ver com o conceito de relação de objeto virtual do Sylvain Meissonier, que também já aqui foi aqui falado. Então temos um bebê, um feto que habita o corpo materno, ao mesmo tempo que há um bebê imaginado que ocupa o pensamento da mãe e do pai. Neste caso estou-me a focar na mãe, mas sabemos que há também um bebê imaginário do pai, do casal parental. Então podemos pensar que, de facto, num paradigma mais biopsíquico, em que, e eu penso que hoje o professor João Justo já quis aflorar um pouco essa hipótese, de que, por um lado, temos um feto com toda a sua capacidade sensorial de entrar em contacto com o corpo materno, de lhe dar sinais que a mãe pode interpretar, e ao mesmo tempo que temos, de facto, um bebê imaginado que obriga a uma certa subjetividade e representações. E, portanto, até que ponto é que este dueto, falamos muito da interação entre o bebê e a mãe, mas como é que isto se operacionaliza? Como é que este feto pode dialogar com este bebê imaginado? Então sabemos que, do ponto de vista da mãe, os movimentos fetais, também já aqui falados, são aspectos essenciais, não é? Aquilo que se pode associar aos pictogramas, não é? de representação mais ao nível do mundo originário, em que a mãe começa a criar uma criação subjetivada do bebê através dos movimentos fetais, através do primeiro batimento cardíaco, que é extremamente emocionante para quando se ouve pela primeira vez o batimento cardíaco do bebê, das grávidas, ao mesmo tempo que da parte do feto, a voz materna, o toque e as emoções são também veículos, são canais de poder estar em contacto. Então podemos dizer que haverá a existência de protodiálogos, uma relação entre o feto e este bebê, que se constrói através de um protodiálogos de natureza tónico-emocional, em que o feto pode ter um papel muito importante ao nível da sensibilidade às emoções, não é? Portanto, esta questão hoje também já evidenciada na investigação, que o feto, portanto, reage às emoções maternas, ao mesmo tempo que o bebê imaginário comunica com o feto através de representações maternas, que o Lebovici fala, de facto, ainda com grande atualidade, as representações corporais, afetivas, fantasmáticas. É o estado de preocupação materna primária, que capacita esta mãe para uma atenção e uma escuta ativa aos sinais corporais do bebê, mas também a vitalidade do feto desempenha um papel importante e essencial nesta diferenciação. Portanto, é o facto do bebê começar não só a mexer-se, mas a mexer-se de uma forma diferenciada e padronizada, que lhe dá esta possibilidade da mãe poder fazer a subjetividade desta leitura dos movimentos. Então podemos dizer que o nascimento da mãe se opera através de um processo de rêverie materna, num balanço entre a transparência psíquica, que também já aqui foi falada, é um conceito de Vygotsky,
portanto, esta retrospectiva de ir ao encontro do objeto primário e, ao mesmo tempo, ir-se aproximando também de um estado de preocupação maternal primária, de identificação empática com este bebê que ela sente e que vai nascer. Portanto, o olhar interno, o reencontro com este objeto, o reencontro com o objeto interno, que nos faz pensar um pouco nesta questão: onde estava eu e que lugar é que eu ocupava no corpo da minha mãe antes de eu ter um bebê que ocupa o meu corpo. Com esta... De certo modo, este olhar interno, e isto é uma hipótese também referida por Bidlowski, está muito bem representado neste olhar oblíquo e ambivalente das Madonas. Portanto, um olhar que ora se reflete, ora se parece estar a olhar para o bebê, ora a olhar para um espaço passado, retrospectiva. Portanto, também está ali, o bebê está tão perto, mas ao mesmo tempo ela pode estar tão longe. Mas não é só no Renascimento, portanto, ainda hoje, quer dizer, muito mais atualmente, no século XIX, continua a haver este olhar interno que permanece ao longo da história da humanidade. Portanto, esta mãe que pode ter um bebê tão perto, mas pode estar com um olhar tão longe. Portanto, esta sobreposição de tempos que se pode ver aqui. Contrasta, de facto, com este olhar devotado, este olhar que reflete, de facto, o tal diálogo emocional, a tónica emocional, portanto, de disponibilidade empática, que o Stern fala tão bem no conceito de attunement, de sintonia e de intersubjetividade, que é um conceito também importante. Ao nível do tempo cronológico e do tempo subjetivo, portanto, Coleman também salienta esta questão de que nós podemos contar esta história através de 3 tempos, não é? Estou grávida, há um bebê dentro de mim e depois há um bebê que vai nascer. Portanto, muito embora em muitos gravidezes nós sabemos que estes tempos se podem alternar, sobrepor, e quantas vezes este estou grávida demora o tempo todo a chegar até ao final da gravidez, e outras vezes começamos por nos preocupar com o bebê que vai nascer, e portanto esta questão da temporalidade é qualquer coisa que é de caráter também subjetivo. Já Stern fala-nos também da constelação da maternidade, no sentido destes 3 discursos, com a sua própria mãe, consigo própria e com o bebê. E Rafael Lev, também, que foi também salientada de manhã pela colega Paula Camarneiro, tem também uma teoria interessante, polarizando um pouco 2 tipos de orientação para a maternidade. A chamada facilitadora, que tem uma visão idealizada da gravidez, uma atitude muito simbiótica, ela acha que realmente a gravidez é uma forma de satisfação narcísica do seu papel enquanto mulher e enquanto mãe, enquanto que a reguladora está constantemente numa atitude de hipervigilância, de um sentimento de intrusão. O bebê é um intruso, não é? Portanto, e quantas vezes também, mesmo na gravidez saudável, oscilamos entre estes 2 padrões durante a gravidez. Há também ainda o perfil da reciprocadora, que é, portanto, chamado, se calhar, mais associado se calhar, à mãe suficientemente boa do Winnicott, aquela que consegue negociar o espaço entre o si mesma e o bebê. E agora, centrando-nos mais no ventre materno. Podemos dizer que o ventre materno pode ser considerado o primeiro auditório humano. Já falamos aqui de espaço e agora falamos de auditório. Sendo que a voz materna, não só a voz materna, mas a voz externa, porque a voz da mãe, do ponto de vista da subjetividade, é uma voz doce, uma voz que quando se dirige a um bebê, se modifica, através do conhecido Madhuris, ou mamanhês, emerge deste fundo sonoro amniótico, e que podemos, se calhar, pensar numa primeira sonata in utero. Portanto, esta voz é uma voz que nos acompanha, é o primeiro rosto da mãe.
É interessante notar que, se do ponto de vista do bebê, há muitos estudos que já evidenciam que a audição fetal tem lugar, do ponto de vista do materno, do ponto de vista da sensibilidade sonora na gravidez, há poucos estudos que se debruçam sobre esta temática. E foi qualquer coisa que também me preocupou no meu percurso. Portanto, perceber como é que a mulher, quando fica grávida, como é que se ela altera, se há uma alteração ao nível da sua identidade do mundo sonoro e musical. Quando digo sonoro e musical, inclui a forma como ela, quais são as experiências que ela tem relativamente ao som, ao ruído, à música, quer relativamente a si mesma, quer relativamente ao bebê. E, portanto, o que nós vimos é que do segundo para o terceiro trimestre há um aumento significativo da sensibilidade da mulher. Ao mesmo tempo que, do ponto de vista da autorrepresentação da imagem corporal, ela sofre uma metamorfose no sentido desta completude. Portanto, a mulher, ao mesmo tempo que o corpo se transforma, a sensibilidade à escuta também ela tem lugar. Em termos também de preocupação ao nível, o que é que isto poderá ser interessante? A sensibilidade à escuta revela-se também uma variável muito interessante no sentido de ser um indicador de uma boa vinculação materna pré-natal. Portanto, é à medida que a mãe tem capacidade de se poder preparar para escutar o seu bebê, no sentido porque a escuta é naturalmente um mecanismo de proteção e de vinculação. É a partir da escuta que nós conseguimos, de certo modo, poder organizar o espaço e podermos proteger, portanto, os nossos descendentes, e neste caso mesmo ao nível mesmo biológico, portanto, numa situação de perigo, é a partir da escuta que damos o alerta para poder irmos proteger através de qualquer ruído que pode suscitar. Portanto, há aqui uma correlação interessante entre a sensibilidade sonora e musical da mulher com a qualidade da vinculação. E, portanto, este ritmo é, de facto, uma das experiências primordiais do feto e é a partir desta ritmicidade do primeiro retrato que a mãe tem também o seu bebê. E, portanto, é a partir da forma como ela lê o ritmo dos movimentos que ela consegue dar uma representação de um temperamento do seu bebê, através dos seus padrões rítmicos. Então podemos dizer que na nossa história ontogenética o escutar vem antes do olhar, a voz materna antes do rosto. Isto foi teorizado por Suzanne Mayel, que ela, portanto, foi a uma psicanalista que fez realmente um trabalho muito importante ao nível também do autismo e mais portanto, de aspectos mais de fragilidades ao nível do self, e que nos diz que a voz materna pode representar, desde a vida pré-natal, ocupa este lugar de proto-objeto materno. É através da voz da mãe que está lá, mas também se pode ausentar, que o feto tem uma noção da existência do outro. Não é? Portanto, nesta questão de romper quer uma continuidade, quer uma descontinuidade. Do ponto de vista mais da interação, a voz materna desempenha um papel primordial também na interação materno-fetal e que está também representado por conceitos mais de caráter interpessoal, de sintonia afetiva, de intersubjetividade, que nos falam estes autores, e que podemos também alargar ao canto materno. O canto materno é de facto a expressão da elaboração da ambivalência psíquica, em que nós muitas vezes podemos cantar aquilo que não é fácil dizer. Nós sabemos que muitas das canções, tal como na poesia, conseguimos muito mais expressar a ambivalência, e as canções de embalar são um exemplo disso, não é? Portanto, esta polaridade entre a ameaça e aquilo que é, entre o papão e os objetos mais protetores. Uma alternância também entre a transparência psíquica e a preocupação maternal primária, porque uma mãe, quando canta não só para o seu bebê, como canta para o bebê que um dia ela está a revisitar na sua história mais interna. É também um diálogo tónico-emocional, é também uma experiência de sintonia afetiva e de intersubjetividade.
E eu não gostaria de deixar de salientar que isto não é só teorizado. Hoje em dia há evidências científicas e ao nível dos avanços da neurociência já conseguimos comprovar que uma ativação do lobo temporal inferior esquerdo do cérebro do feto é um bom indicador da percepção fetal da voz materna. Assim como a diminuição do bocejo. A diminuição do bocejo pode ser também, através da observação ecográfica, um indicador da discriminação da voz materna comparativamente, por exemplo, ao toque. Então podemos pensar, se calhar, no futuro, num paradigma mais de interação materno-fetal, em que os aspectos ligados às correlações entre frequências cardíacas da mãe e do feto podem ser boas formas de nós repensarmos no biológico o que é que se está a passar nos dois corpos, através de, por exemplo, da presença da voz. Quando a voz está presente, de que forma é que quer a mãe e o feto se podem sincronizar. E, portanto, a voz pode ser um bom objeto mediador de estabelecimento da interação. Sabemos que a voz materna é percepcionada na gravidez, mas, curiosamente, neste artigo, 5 dias após o parto, apenas a voz materna evoca uma resposta de orientação do recém-nascido e não a voz paterna. O canto tem sido também objeto de experiências interessantes, mesmo em casos de vulnerabilidade, como é o caso de maternidades de parto pré-termo, portanto, de dietes pré-termo. O canto durante o método canguru tem impactos positivos nesta estabilidade neurocomportamental dos bebés e na diminuição da ansiedade materna. Assim como também é interessante perceber que quando a mãe canta, e se o bebê tem, portanto, demonstra sinais de resposta positiva, como sorrisos, a orientação do olhar, a mãe vai infletir a sua voz e vai aumentar o seu pitch de vocal, e, portanto, que quer dizer que também o bebê faz a mãe, não é? Portanto, esta questão de a voz apela o bebê, mas o bebê também, ao dar sinais e espelhar aquilo que está a ouvir, a mãe também, portanto, aquilo que cada vez mais se salienta, o importante papel da contingência e da comodalidade nas interações mais precoces. E queria só, para fechar, gostava de vos deixar aqui com uma experiência que tem sido objeto das minhas últimas ocupações enquanto investigadora. Estou a trabalhar com o professor João Justo na Maternidade Alfredo da Costa, na Unidade de Neonatologia, observando díades pré-termo, no sentido de perceber como é que esta questão da interação vocal, quer na fala, quer no canto, se pode processar em termos de interação dentro do método canguru. Se calhar podia agora, para puxar a luz, não sei se... Pipoca. Estás a ficar muito gorducha, não é? Estás a papar muita coisa. Calma comilona. Vais ficar gorducha. Gostas do leitinho da mamãe? Gostas? É bom, não é? Ficas crescida e gorducha. Vou voltar porque agora parou a imagem, não é? Vou passar um bocadinho mais para a frente para... Estás a ficar muito gorducha, não é? Estás a papar muita coisa. Calma comilona. Vais ficar gorducha.
Gostas do leitinho da mamãe? Gostas? É bom, não é? Ficas crescida e gorducha. As mães eram convidadas a falar e a cantar. Percebermos os Minha linda. Como estás? Olha a mamãe. Olha a mamãe. Olha no colinho da mamãe, minha princesa. mesmo em sintonia com a Não foi montagem. E temos um exemplo muito interessante de tal modalidade entre as cofocalizações. O bebê quase que focaliza Tudo bem, bebê? em espelho mesmo. E é muito mais visível no canto, e é o que estamos a tentar de facto concluir. Que o canto favorece estas cofocalizações e a maior contingência. Não viste, bebê chuchu? Mamãe. É mamãe. Olha mais. Reparem bem, o bebê é um fazer. Ele quase faz. Outro aspecto importante é esta coordenação, esta orientação do olhar, que é mais forte também no canto. Eu não sei se tenho tempo, que eu se calhar provavelmente já ultrapassei o... Tenho? Não? Então, pronto. E fico então por aqui. Obrigada. No entanto, se calhar o que tem para dizer pode ser respondido agora. Eu peço 2 questões apenas, está bem? Sei que há muitas questões, certamente. 2 questões para podermos passar para a doutora Paula, porque temos que dar a voz a todos. Boa tarde. Eu tinha uma questão e não queria estar a reduzir toda a apresentação, que é muito completa e que integra tantas coisas. Não queria estar só a reduzir um foco específico, mas relativamente àquela questão das imagens virtuais a 4D, que a mãe tem acesso ou poderá começar a ter acesso, não sei se já tem neste momento, eu estava a pensar se, e uma vez eu perguntei ao professor João Justo numa aula, se o facto de escolher, pronto, tem mais a ver com as tecnologias, mas queria que depois isto pudesse ser respondido também relativamente a outras coisas.
relativamente à questão das crianças poderem estar com os tablets e estarem a utilizá-los, será que isso podia inibir um pouco a fantasia das crianças, tendo uma realidade virtual à frente, inibir a tal fantasia? O professor João Justo, otimista como é, disse que não queria acreditar que nenhum tablet pudesse retirar a fantasia da criança. Eu estava a pensar nesta questão das imagens virtuais, e neste momento não na criança, mas relativamente à mãe, e se o ter acesso precoce a estas imagens concretas pode contaminar a fantasia da mãe relativamente ao bebê, e esta fantasia sabemos que é fundamental na construção do próprio bebê, e se para além disso contaminar também a tal surpresa. Também falou relativamente aos arquitetos que constroem a sua obra, e não sei se há tempo para responder, mas era mais ou menos esta a minha questão. Obrigado. É uma questão, não sei se... É uma questão que ainda está presente e que eu tive e que acompanhei quando estive no laboratório lá em Paris, no laboratório de Missonier, que ele foi o criador do conceito de objeto virtual, e em que ele refletia alguns seminários de Solé, não é? Solé, que dizia que de facto a ecografia vinha a abortar a fantasia e a capacidade de criação e de reverie que a mãe tinha que acompanhar durante a gravidez. Eu julgo que, se calhar, tudo o que é tudo em excesso acaba por ser o que é o sintoma, não é? Portanto, se uma mãe recorre constantemente de uma forma hipervigilante, e eu já tenho tido na clínica exemplos desses, em que, por ausência de subjetividade, ela quer constantemente estar numa hipervigilância do seu bebê e faz imensas ecografias para ver se está tudo bem. De facto, isso é uma forma de podermos perceber que, se calhar, a ecografia vem ocupar a percepção, porque não há lugar à subjetividade e não há ao sonho. Não é? Mas também sabemos que mesmo nas ecografias, havendo ecografias e havendo sensorialidade, porque o feto não é preciso ecografias, ele mexe, portanto é palpável, não substitui uma coisa da outra, não é? Portanto, o facto de haver uma imagem não significa que essa imagem não possa ser completada com imagens ao nível das projeções, ao nível do bebê imaginado. Portanto, acho que agora, é algo que eu acho que merece a pena refletirmos, não é? Com esta questão de dizer que só falamos do bebê imaginário, o bebê fantasmático. Hoje em dia há, de facto, o primeiro retrato que a mãe tem, muitas vezes até nas próprias carteiras, tem a sua ecografia para mostrar. Olha, já vi. Não é? Portanto, que significado é que isto tem? Certamente para alguns tem um significado de defesa, não é? Mas se calhar para outros não. É? Pode ser uma... Não sei se respondi. Mais uma questão apenas. Olá, muito obrigada pela comunicação, gostei muito. Trabalho numa maternidade em Coimbra e a prematuridade e a unidade de cuidados intensivos neonatais é algo que me é familiar e tenho muito gosto em trabalhar com estas mães, e fiquei impressionada com a capacidade que vocês conseguiram ter, não é, de chegar a estas mães e de promover este contacto tão íntimo, não é, e afetuoso, porque das coisas mais difíceis no trabalho com estes pais na prematuridade e com bebés ainda mais prematuros, não é, é desbloquear este vínculo e esta ligação, não é, porque tudo está em suspenso, tudo é tão perigoso, estes vínculos são tão instáveis que muitas vezes, como forma de se defender disto, os pais retraem-se. O próprio ambiente da unidade é hostil no que toca à parte afetiva, não é? Há um domínio da tecnologia sobre a relação e
E é muito difícil ajudar estes pais a estarem, como nós vimos nestes vídeos, não é? Cantando, ninando e vinculando-se. E gostaria de perceber como é que foi, não é? Estou curiosa para perceber como é que vocês conseguiram pôr estas mães, não é? Neste caso, nestes vídeos, vimos cangurus só com as mães, não é? Com uma câmara à frente, não é? Como é que foi possível isto? E desbloquear isto nestas mães é qualquer coisa, de facto, muito importante. E fico muito contente ao ver este trabalho. Parabéns. Este projeto é um projeto que ainda está em curso, se bem que o levantamento da amostra já acabou, e foi um convite, um cartão de visita a poder devolver a uma equipa de neonatologia que é possível intervir ao nível de outros tipos de intervenção que não com a palavra. Ora bem, eu achava que era muito forte fazer um projeto e mandar para a Comissão de Ética um projeto de musicoterapia. Sou musicoterapeuta de formação também. E, portanto, certamente não ia ser aprovado. E, portanto, fiz uma coisa muito quadrada, muito projeto, muito observação naturalista, em que pedia, numa única vez, para as mães poderem dirigir ao bebê nestas duas formas, que são formas naturais e que, como diz, podem ter alterações e serem dificultadas numa situação destas de grande vulnerabilidade. Mas também é certo que nós temos um certo desconhecimento e pudor do que é cantar. Cantar não é necessariamente festa. Não é? Cantar em muitas culturas, e nós temos na nossa, cantar pode ser um lamento. Cantar pode ser uma forma de expressar o silêncio. Cantar pode ser chorar. Cantar pode ser respirar. E quando se pede para cantar sem palavras, que foi essa a intenção, não se pede para cantar com palavras nenhumas, nem para ir procurar nenhuma canção de embalar, é estar presente. O que eu me dei conta é que estas mães, mesmo aquelas que diziam que assinaram o consentimento informado, disseram tudo bem, mas eu não sei cantar, mas cantar... E eu deixei-as, mas se não acontecer, e foram aquelas que mais, na altura, tiveram mais dificuldade em falar do que cantar. Porque falar obedece a conteúdos, do ponto de vista, o que é que eu vou dizer numa situação destas? Ao contrário, cantar, nós podemos conectar-nos com o outro sem dizer, sem nos comprometermos com os conteúdos mais do ponto de vista semântico, não é? Portanto, é estarmos presentes no momento, aquilo que CERN também fala, o momento presente, não é? E, portanto, eu acho que é de facto muito terapêutico para estas mães, se bem que o objetivo não foi esse, mas acabou por ser, porque elas depois foram entrevistadas a posteriori e que disseram, eu não fazia a mínima ideia que, de facto, ele me respondia desta forma, ele me olhava tanto para mim desta forma, quando eu canto ele olha para mim, ele reage, e, portanto, também foi uma forma de as mães poderem perceber que, ao cantar, tinham um bebê que conseguiam estar mais próximo delas e poderem estar numa leitura mais próxima numa situação destas. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra à doutora Paula Campos para continuarmos esta sessão. Boa tarde. Tá bem? Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Comissão Organizadora para eu estar aqui hoje nesta mesa. Queria fazer dois comentários em relação ao tema do colóquio em si. Parece-me um tema muito importante e que nos permite pensar na maternidade de uma forma um pouco diferente daquela que me parece que habitualmente pensamos. Acho que a maior parte das vezes olhamos para a maternidade identificando-nos com a criança e, portanto, pensando na maternidade enquanto função materna, pensando quem é a mãe desta criança, ou quem é a mãe que esta criança queria ter tido e não teve, ou quem é a mãe deste meu paciente, deste homem ou desta mulher. E acho que este colóquio, o tema deste colóquio, permite-nos pensar na mãe de uma forma mais abrangente, não é? Na mãe filha, na mãe mulher, na mãe pessoa, e acho que tem essa riqueza, a escolha do tema. A escolha do tema da minha comunicação, a minha comunicação é sobre a ambivalência materna,
é uma escolha pessoal, foi-me dada total liberdade para escolher aquilo de que viria falar hoje, e portanto é uma escolha que tem a ver comigo enquanto filha, enquanto mulher, enquanto pessoa e enquanto mãe. Então vou passar a ler a minha comunicação. Eu escolhi trazer a comunicação na íntegra para que vocês possam seguir. Isso já me aconteceu enquanto estava a assistir a uma comunicação de outra pessoa e senti que me ajudou bastante a acompanhar. Vou experimentar. O interesse pela questão da ambivalência materna surge motivado pela minha própria experiência materna e pela constatação de que todas as mulheres que conheço, dentro e fora do meu consultório, vivem consideráveis dificuldades em lidar com a sua ambivalência enquanto mães. Fui tentar perceber porquê. Outra questão, esta que além de me interessar, intriga-me, diz respeito ao facto de que frequentemente, quando se trata de um primeiro filho, há uma enorme distância entre a experiência vivida na maternidade, intrinsecamente ambivalente, e o ambiente vivido culturalmente no que se relaciona à maternidade, intrinsecamente não ambivalente, não conflitual. Parece haver uma espécie de tabu na nossa cultura relacionado com os sentimentos contraditórios que a experiência da maternidade provoca. Porquê? Será que esta espécie de tabu vivido socialmente é uma expressão das dificuldades psíquicas em lidarmos com a ambivalência? Acho que não é controverso dizer que todas as mães amam e odeiam os seus filhos e que todas as mães experienciam em algum grau ansiedade e culpa em resposta ao ódio vivenciado. Se odiamos os nossos pais, irmãos, maridos, amigos, outras raças, religiões ou nacionalidades, consideramos-nos ou somos considerados pouco razoáveis, com dificuldades interpessoais ou mesmo perturbados. Se sentimos ódio pelos nossos filhos, consideramos-nos ou somos considerados monstruosos, imorais, adquirindo aqui o ódio pelos filhos um caráter não natural, contra a natura. Fui então tentar perceber as raízes da agressividade, compreender porque é que somos agressivos e se porventura a agressividade materna será contra a natura. Decidi recorrer a Donald Winnicott, importante teórico da relação mãe-bebê, para perceber que desde muito cedo, mesmo antes da integração da personalidade, já lá está a agressividade. Sendo que nas suas origens a agressividade é quase sinónimo de atividade. Não se pode dizer que quando o bebê dá pontapés dentro do útero, esteja a abrir caminho para fora a pontapés. Ou o bebê que mastiga os mamilos com as suas gengivas tenha o propósito de destruir ou magoar. Mas pode-se dizer que estas funções parciais vão se organizando na criança à medida que ela se torna uma pessoa, transformando-se em agressividade. O Winnicott questiona se a agressividade se origina da raiva provocada por uma frustração ou se terá ela uma raiz própria. É possível dizer que no impulso do amor primitivo encontraremos sempre uma reação agressiva, pois na prática não existe a satisfação total do id. Então, e embora a criança nessa fase não tenha a intenção de destruir, há no impulso do amor primitivo um aspecto destrutivo. Aspecto esse que está vinculado à excitação e ao amor primário e não à frustração, como tendencialmente pensamos. Nesta etapa inicial, observamos como o ativo e destrutivo do bebê é fundamentalmente um sinónimo de estar vivo e não se relaciona com o ódio perante a frustração que o confronto com a realidade provoca. Isso acontecerá mais tarde. À medida que o bebê se vai tornando pessoa e descobrindo, através dos seus movimentos e pancadas infantis, o mundo, não eu, com o qual ele se relaciona, é que vai nascendo a agressividade. No início, a tendência para bater contra as coisas faz parte de uma energia vital e com o desenvolvimento essas mesmas atividades, como gritar, morder, cuspir, vão sendo utilizadas ao serviço do ódio. Ódio que se relacionará posteriormente com a frustração. Desejavelmente, a mãe deve ser capaz de tolerar o sentimento de ódio em relação ao seu bebê sem nada fazer a esse respeito e sem se vingar, não o expressando. Mas, ao mesmo tempo, deve senti-lo em toda a sua plenitude, sob pena de não oferecer o ódio que o bebê necessita para odiar. Tarefa difícil a da mãe. Tem que sentir, mas num grau ótimo, a ponto de não o expressar. O bebê precisa do ódio da mãe para poder odiar.
Se a mãe oferecer um ambiente carregado de sentimentalismo, ou seja, de negação do seu ódio, a criança não poderá tolerar toda a extensão do seu próprio ódio. A criança também precisa do ódio da mãe para aumentar a consciência de que é um ser separado e diferente da mãe. Ela ganha consciência da sua mente e desejos a partir do momento em que a mãe se desencontra das suas necessidades. A este respeito, conhecemos bem a teorização winnicottiana, que refere uma desadaptação gradual da mãe, a fim de que ocorra algo muito próximo ao que Kohut veio a nomear de frustração ótima. Mais distante. Winnicott diz-nos também que a mãe odeia o bebê antes que este a odeie. Porquê? Porque há um estádio anterior à integração da personalidade que Winnicott denominou de estádio de amor impiedoso ou incompadecido, no qual o que a criança faz e que pode ser violento não é feito a partir do ódio. O termo ódio só passa a fazer sentido a partir do momento em que o bebê se sente como uma pessoa inteira. Desta maneira, o ódio torna-se um sinal de civilização. Um sinal de uma consciência do mundo não eu, tendo, portanto, um valor positivo de conquista, em clara oposição a Melanie Klein. Agora não se... Não é este? Será que é este? Não. Vamos experimentar este. Será que está aquele... Esse está ligado, Rita? Não? Tantos microfones. Ok. Está bem melhor. Perdi-me. Ok. Não ok. Ok. Assim, reconhecemos a agressividade como uma dotação normal da espécie humana, sendo que a sua presença no interior de todos os indivíduos, sem exceção das mães, tem o valor de uma conquista do desenvolvimento, não correspondendo a nenhuma disfunção ou perturbação. O ódio nasce do trágico e maravilhoso facto de nos constituirmos pessoas, estando, portanto, em sintonia com a natureza humana e não contra a natureza humana. E o amor? Como é que o amor se relaciona com o ódio? E a ambivalência, quando e como acontece? Voltemos ao início da vida. O amor também está lá desde sempre. No início, um amor primitivo, que corresponde à necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas. Um amor impiedoso ou incompadecido, isto é, um amor que, como vimos atrás, contém elementos destrutivos e no qual o bebê ainda não considera importante o facto de que o que ele destrói quando excitado é a mesma coisa que ele valoriza nos calmos intervalos entre as excitações. Quando este amor incompadecido conta com uma resposta sensível e compadecida por parte da mãe, o bebê vai tendo a ilusão de que cria o mundo e de que a mãe, uma espécie de presença sentida mas invisível, é também uma criação sua. Somente a partir desta experiência de ilusão é que a desilusão e consequente separação eu-não eu, que inclui o desmame, poderá ser processada, sendo a condição para o surgimento da ambivalência. Winnicott afirma que a capacidade de ambivalência que a criança alcança aponta para o sucesso da função de desilusão da mãe. Mas não esqueçamos, não há desilusão sem ilusão bem constituída. Esta experiência de desilusão conduz à experiência da raiva e, nos casos favoráveis, à fusão dos componentes agressivos e eróticos, um pré-requisito essencial para o alcance da ambivalência. Se tudo vai bem, o bebê pode realmente ganhar com a experiência de frustração, pois ela permite que os objetos se tornem reais, tanto odiados quanto amados. Quando o bebê é capaz de combinar a experiência erótica com a agressiva e relativa a um único objeto, torna-se capaz de experimentar ambivalência na fantasia. Está a começar a estabelecer um self, uma unidade que está psicologicamente integrada. A mãe torna-se agora uma imagem coerente e o termo objeto total faz sentido. O ego do bebê começa a tornar-se independente do ego auxiliar da mãe, podendo-se dizer que há um interior no bebê e, portanto, também um exterior. Esta conquista e riqueza pessoal desenvolve-se a partir da experiência do ódio e amor simultâneos, que implicam a conquista da ambivalência. A partir deste momento, o bebê começa a sentir ansiedade em relação às fantasias agressivas e destrutivas que dirige à sua mãe,
pois, se a destruir, perde-a. Quando a mãe sobrevive sem retaliar, o bebê vai tendo uma confiança crescente de que terá a oportunidade para fazer reparações. E, ao tolerar a sua ansiedade, esta torna-se alterada na sua qualidade, transformando-se em sentimento de culpa. Aqui percebemos a relação entre o sentimento de culpa e a ambivalência, ou seja, o sentimento de culpa é uma ansiedade com uma qualidade especial, uma ansiedade sentida por causa do conflito entre o amor e o ódio. O sentimento de culpa implica a tolerância da ambivalência. Daqui, da sobrevivência do objeto ao ataque fantasioso do bebê, resulta não só a reparação, como falávamos, mas também o amor. Destruí-te, amo-te. Tens valor para mim porque sobreviveste à destruição. É o ataque fantasioso e a sobrevivência do objeto que permite que o objeto seja reconhecido enquanto separado. A destruição é o outro lado do reconhecimento. O ódio é o outro lado do amor. Estamos perante um paradoxo, pois é o facto de o objeto ter se tornado real e ambivalente que faz com que o bebê o destrua. E o resultado dessa destruição é o reconhecimento do objeto. O que acontece é que estes processos de ilusão, desilusão, destruição, sobrevivência e reconhecimento estão constantemente a dar-se e a contribuir para a consolidação dos fenómenos em causa. Só para frisar que estamos muito antes do período definido por Freud como aquele em que se conquista a ambivalência, período edípico. Esta é uma ambivalência vivida na relação dual e não triangular. Mas a culpa só é sentida se a mãe não tem a capacidade de receber o gesto reparador do bebê. Caso contrário, a culpa não é sentida. Permanece em potencial e a confiança neste ciclo benigno vai se consolidando. Dano fantasiado, oportunidade de reparação. E a culpa volta a sofrer uma nova modificação, transformando-se em preocupação. Agora, o bebê está capaz de ficar preocupado e de assumir responsabilidade pelos seus impulsos e fantasias associados. O amor incompadecido cederá então lugar ao amor com concernimento, ou seja, com capacidade de se preocupar e com assunção da responsabilidade. O fracasso da mãe sobrevivente, quando a mãe não resiste ao ataque fantasioso do bebê, seja porque deprime, seja porque responde agressivamente ao ataque fantasioso do bebê, leva a uma perda no bebê da capacidade de se preocupar e à sua substituição por ansiedades e defesas tais como a clivagem e a desintegração, ou, na melhor das hipóteses, a formas primitivas de culpa e ansiedade. O fracasso da mãe sobrevivente leva também a que a intenção fantasiosa destrutiva fique no interior do bebê marcada como tal. Isto transformaria a ideia de uma destruição potencial inconsciente num sentimento de capacidade destrutiva real, marcada pelas consequências no objeto. Se pensarmos que este bebê um dia será mãe, e se for uma mãe que tenha poucas oportunidades para transformar estes núcleos, será certamente uma mãe com dificuldades em lidar com o seu ódio e, portanto, com dificuldade em sustentar amadurecidamente a ambivalência. Lembro-me de uma paciente que me dizia há dias, a propósito das dificuldades de relação com a sua filha de 6 anos. Ela não sabe o que é que eu lhe posso fazer, não sabe do que eu sou capaz. Só isso pode explicar continuar a provocar-me. Sentimento de capacidade destrutiva real, que tem esta mãe. A ambivalência pode ser mais ou menos consistentemente adquirida. Podemos mais frequentemente perceber de uma forma integrada os fenómenos e as relações e perder aqui e ali esta percepção integrada, resvalando para soluções mais clivadas. Não há mãe que não conheça a sensação de que o filho, em determinado momento, adquiriu aos seus olhos uma característica muito marcada e insuportável, cuja percepção parece conduzi-la à loucura. E naquele momento que se espera passageiro, o que está a ver assemelha-se à realidade toda. Tendencialmente, quanto maiores as dificuldades em integrar o amplo espectro de sentimentos que a capacidade de ambivalência pode abranger, mais soluções do tipo projetivo encontraremos. Quando assim é, o discurso materno revela que a criança é vista como uma personificação do ódio ou de partes indesejadas da mãe. São mães que tendem a culpabilizar os seus filhos. Ou quando as próprias mães não puderam conhecer o ciclo benigno e a oportunidade de reparação,
seja na infância ou na vida adulta através de uma psicoterapia, viverão as questões da ambivalência de forma muito culpabilizada, punindo-se pelas suas falhas e esforçando-se constantemente e arduamente para serem melhores mães. Nestas situações acima descritas, estamos fora do ciclo benigno. Estamos perante o ciclo destrutivo, que conduz à falta de esperança, à culpa, ao ódio agido, à agressividade infletida e a comportamentos punitivos. Rosika Parker, psicanalista inglesa que observa este fenómeno desde uma perspectiva kleiniana, entende a ambivalência como resultado das diferentes necessidades das mães e dos filhos e ressalta o potencial construtivo da mesma. Entende que o sofrimento que a ambivalência causa pode promover o pensamento. Olha para a ambivalência como um processo potencialmente criativo, no qual a mãe tem de ativamente pensar as diferenças entre ela e o filho e encontrar soluções que conduzam a uma atitude materna mais sintonizada. A autora sente que a ansiedade e a culpa que a ambivalência causam no psiquismo das mães e na sociedade em geral nos impedem de ver o seu aspecto criativo. Depois de compreendermos melhor o fenómeno da ambivalência, concluímos acerca da ambivalência materna o seguinte. 1. A forma como a mãe lida com a sua ambivalência é uma medida da sua capacidade de reconhecer o seu filho como um outro. 2. É também uma medida da sua capacidade de assumir a responsabilidade por todos os seus sentimentos e ideias, que surgem no seu interior. 3. A forma como a mãe lida com a ambivalência é igualmente uma medida da sua capacidade para transformar parte da sua agressividade em funções sociais como a reparação. 4. A mãe suficientemente boa é ambivalente. Paradoxalmente, à medida que as condições para a maternidade têm ficado mais difíceis, espera-se mais das mães e as mães esperam mais delas próprias. Há muita pressão em torno da maternidade contemporânea. Expressão disso são, por exemplo, os modelos perfeccionistas nos cuidados com as crianças em todas as áreas: alimentação, sono, brincadeira, desenvolvimento intelectual e emocional. Por exemplo, a amamentação tornou-se uma obrigação moral mais do que numa preferência. Os brinquedos têm que ser cuidadosamente escolhidos pelo seu valor educativo e não pela sua apelatividade. Acresce a todos estes modelos perfeccionistas a conflitualidade que ainda recai muitíssimo sobre a mãe entre o trabalho e a casa. A este respeito contava-me uma paciente angustiada. Saio da empresa às 19 e sou olhada de lado porque é muito cedo. Chego à escola às 19h30 e também sou olhada de lado porque é muito tarde. Este caminho ligado a uma solução de perfeição e de superexigência parece ter a função de negar a existência da ambivalência. E neste sentido parece-nos ser um caminho que aumentará o fosso entre os sentimentos de amor e ódio, dificultando a experiência da ambivalência e causando enorme sofrimento ligado à culpa, o que irá alimentar novamente o ciclo ambivalência, culpa, mais ambivalência e mais culpa. Este contexto cultural concorre fortemente para o aumento da ambivalência materna. Quando comecei a pensar nesta questão cultural da negação da ambivalência, lembrei-me que o psicanalista Stephen Mitchell identificou uma certa aconflitualidade na teoria relacional. Embora a sua natureza seja conflitual, a teoria foi caminhando, nomeadamente com as teorias do desenvolvimento suspenso, para o seguinte: se o meio proporciona oportunidades para nos relacionarmos, não surgem conflitos. Se não, o resultado não é o conflito, mas sim a privação e a frustração de necessidades. Harry Guntrip chegou mesmo a afirmar que é possível viver uma experiência livre de conflitos. Ao diminuir a importância do conflito, o modelo do desenvolvimento produz uma visão simplista e passa por cima da ambivalência essencial da situação analítica e da vida em geral. Ora, as relações íntimas não são estáticas e implicam uma tensão e conflito entre a vinculação e a constituição e a defesa do self. Ou seja, desde cedo na vida, vivemos nesta encruzilhada permanente. Como é que eu posso passar ou continuar a ser eu contigo? E como é que esta tensão entre vinculação e defesa do self se relaciona com as vivências de amor e ódio? Assim, sempre que não me reconheces, eu odeio-te. Sempre que me reconheces, eu amo-te. Tendencialmente, quando eu te odeio e tu sobrevives, eu amo-te. Sempre que não te reconheces, odeio-te, pois assim sendo também não me poderás reconhecer.
sempre que eu não te reconheço e, em lugar disso, apresenta-se-me um objeto interno subjetivamente construído por mim que me traz vivências desagradáveis, eu odeio-te. Mas a questão é ainda mais complexa, pois as mesmas circunstâncias que provocam sentimentos de amor provocam em outras áreas psíquicas o ódio. Por exemplo, como referiu Winnicott, a mãe fica excitada com o seu bebê, mas em outra área psíquica essa excitação prazerosa provocará ódio, uma vez que a mãe não poderá ter sexo com o seu bebê. Ou o próprio sentimento de amor provoca o sentimento oposto, porque amar deixa-nos dependentes. À semelhança do Winnicott, duvidamos seriamente que em alguma circunstância a mãe ou qualquer outro indivíduo possa sentir apenas amor, pelo que nos parece que vivemos numa constante tensão amor-ódio. A ambivalência permite-nos amar sem negar o ódio e odiar sem negar o amor, mas mais do que isso, permite-nos amar e odiar simultaneamente. O que desejavelmente acontece com as mães é que o seu amor maduro é recrutado. Um amor com capacidade de reconhecimento do outro, com capacidade de preocupação e cuidado, com capacidade de assunção da responsabilidade, um amor que conhece o ódio e que é capaz de lidar e equilibrar estas tensões. A par da tensão amor-ódio, vivemos, como formula Jessica Benjamin, importante psicanalista intersubjetivista, numa constante tensão entre o reconhecimento do outro e a defesa do self. E a este respeito, talvez seja difícil aceitar que a mãe também necessita ser reconhecida pelo seu bebê. É importante tomar este aspecto em conta, sob pena de deixarmos de considerar uma importante fonte de ambivalência materna. Esta necessidade de reconhecimento da mãe. Espero ter conseguido demonstrar, naturalmente de forma limitada, a relação entre amor, ódio, ambivalência, reconhecimento, destruição, culpa, preocupação. Tentando, de forma mais objetiva, responder às perguntas que coloquei no início da minha comunicação, apontarei 3 fatores que me parecem concorrer fortemente para as dificuldades em lidarmos com a ambivalência e, em especial, a materna, observando-a num locus mais individual ou social. 1. O desenvolvimento que precede a conquista da ambivalência é, como vimos, complexo e sensível, e pode conduzir à experiência da ambivalência e ao seu retrocesso, ou, por outro lado, à conquista da ambivalência com formas mais ou menos consistentes. Após a conquista da ambivalência, e dependendo da evolução e maturação do self, a ambivalência pode atingir formas mais maduras ou manter formas mais infantis. Esta é uma das razões pelas quais pode ser difícil lidar com a ambivalência, é que ela pode estar inconsistentemente conquistada, ou não ter sofrido transformações ao longo da vida do sujeito no sentido da sua maturação. 2. Uma outra razão que nos parece contribuir para a dificuldade em lidar com a ambivalência é que talvez resida em nós um medo primitivo de que o ódio destrua o amor. Medo revelado pela teoria kleiniana, donde ter constantemente contacto através da solução ambivalente com o lado odioso da vida, respeitante ao próprio e ao mundo, torna-se difícil e, sobretudo, perigoso. 3. Por último, e esta é a razão que se prende com a ambivalência materna, gostaria de dizer que o facto de precisarmos muitíssimo das mães, por nascermos absolutamente dependentes de um outro que zele pela nossa sobrevivência e de um outro único e especial que nos ajude a criar e manter a vida psíquica, faz com que esperemos muito das mães e com que sejamos extremamente exigentes com elas. Nancy Chodorow e Susan Contratto asseguram que se mantém um núcleo no interior das pessoas adultas onde o desejo infantil de uma mãe perfeita se mantém vivo, fazendo com que os adultos esperem das suas mães que elas continuem a estar disponíveis e atentas às suas necessidades, e talvez com que os adultos esperem de todas as mães que elas sejam o mais próximo da perfeição possível. Obrigada. Então, estamos muito atrasados, mas de qualquer maneira temos que dar espaço para 2 questões. Questões especificamente para a doutora Paula Campos. Sim. Ora, queria felicitar a doutora Paula Campos pela apresentação da sua comunicação e
dizer-lhe um pouco parabéns pela coragem que teve de trabalhar esta questão da ambivalência, que é um pouco necessária na medida em que, se assim não fizermos, caímos no erro de vivermos num mundo idealizado. Mas antes disso eu queria só referir qualquer coisa que há pouco não disse e que se dirige à doutora Eduarda Carvalho. É que nós, psicólogos e psicanalistas, cada vez que falamos das fantasias, do inconsciente, dos fantasmas, etc., se tiver alguém que tenha um pensamento mais racional, vai-nos dizer, tudo isso é fantasia, psicanalista, O que nós verificamos no seu trabalho é que a fantasia, o inconsciente, estas coisas de que nós falamos, têm um substrato físico, concreto. E, nesse sentido, as neurociências, a psicanálise relacional e alguns ramos da psicologia vão ter forçosamente que se debruçar sobre estas investigações para se aproximarem e viverem num mundo menos clivado. E é a propósito de clivado que eu queria ligar isto com a doutora Paula Campos. Na sua perspectiva, é um pouco a perspectiva de Ronald Fairbairn, em que inicialmente a criança vive uma relação ambivalente com a mãe e ou ela aprende a lidar com esta ambivalência ou então cai na clivagem, conforme a define Mannerly Klein. Contrariamente à teoria kleiniana, que diz que inicialmente a vivência é clivada e que a ambivalência resulta da elaboração dessa clivagem. Ora, o que me parece ter bastante mais sentido é a teoria de Ronald Fairbairn. Inicialmente, efetivamente, a relação desencadeia a ambivalência. E ela vai ter que ser elaborada. Se ela não for elaborada, então caímos na clivagem. E toda a escolha, por exemplo, na vida, obriga a fazer também uma clivagem, mas é uma clivagem normal, ao serviço da distinção. Se a pessoa não é capaz de lidar com a ambivalência, cai numa clivagem patológica e então só existe um mundo de bons de um lado, maus do outro, pretos de um lado, brancos do outro, direita de um lado, esquerda do outro e assim sucessivamente. Portanto, obrigado pela sua comunicação. Temos tempo para mais uma questão? Muito obrigado, doutora Paula Campos. Fiquei só a pensar como é que articula, se puder falar um bocadinho sobre isso. É muito simples a minha pergunta. A ideia de bondade. A ideia de? Bondade. Com as dinâmicas da ambivalência. Porque falou na capacidade da mãe se responsabilizar e de conter. E como vivemos num mundo muito clivado, de bondade e de maldade, e as pessoas posicionam-se normalmente em dinâmicas clivadas, ideologicamente até. Estava a pensar como é que você pensaria a bondade e a maldade articulando com a ambivalência. Não sei se pensaria, mas vou tentar pensar. Nunca pensei sobre isso. Não sei, quando... Isso fez-me pensar na capacidade de amar. A bondade fez-me pensar na capacidade de amar. E a capacidade de amar tem inúmeros graus, não é? Como acho que acabou por ficar evidente na minha comunicação. E, portanto, eu acho que quando a capacidade de amar se liga ao reconhecimento do outro, estamos numa capacidade de amar mais amadurecida e numa possibilidade dessa bondade ser alguma coisa integrada, não é? E que integra estes dois aspectos, estas duas dimensões da vida, não é?
o lado do amor e o lado do ódio, o lado positivo e o lado negativo. E por isso eu acho que a bondade é uma integração do amor e do ódio, com uma capacidade de reconhecimento do outro. Porque quanto mais dificuldade tivermos em reconhecer o outro e mais estivermos numa relação com os nossos objetos internos, não é? É difícil criar bondade, não é? Quando não estamos numa verdadeira relação com o outro. Quando no fundo estamos a relacionar-nos com o outro, mas como se o outro fosse uma projeção de um objeto interno nosso. Acho que respondi. Então, agora resta-me agradecer aos meus três queridos palestrantes, estou sempre a chamar o doutor, caramba, arquiteto Marco Martínez, à professora Eduarda Carvalho e à doutora Paula Campos, as suas brilhantes comunicações, e agradecer a todos a vossa presença neste momento. Não se vão embora, temos 15 minutos de intervalo, está bem? 15 só. Até logo.